Para este mandato que agora iniciamos, o lema é trabalhar mais e comunicar melhor. Precisamos trabalhar mais logo desde o início, tanto no primeiro ano do mandato, do quinquênio, para que no fim possamos dizer: missão cumprida, servimos bem o povo e a nação angolana. Eu não gosto muito de me cingir à questão salarial. Eu prefiro falar nas condições socioeconómicas e profissionais dos nossos profissionais. Os jornalistas têm postulado, têm pilares próprios que devem seguir e não estão a conseguir fazê-lo, porque eles vivem condições sociais muito difíceis. O Sr. Presidente, olhar para as rádios que há 25 anos surgiram como as primeiras rádios com pendor mais aberto em termos informativos, o caso da Rádio 2000, a LAC, a Rádio Morena Comercial em Bengala e a RC em Cabinda, porque nós estamos a ganhar 25 mil kwanzas como salário, Sr. Presidente, e é incrível. Eu vim por meios próprios e é muito doloroso saber que acabamos por não conseguir exatamente ter que as nossas responsabilidades familiares são muito beliscadas em função disso. Não é desta vez que os salários para a classe jornalística são uma prioridade para o executivo angolano. O recém-nomeado Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, diz preferir falar em condições socioeconómicas e profissionais dos trabalhadores porque não gosta muito de se limitar à questão salarial. Há uma grande preocupação a nível do setor, a nível dos profissionais, onde se fala muito de questão de condições, fala-se muito de salário. Eu não gosto muito de me cingir à questão salarial. Eu prefiro falar nas condições socioeconómicas e profissionais dos nossos profissionais. Porque eu acredito, caros colegas, que nenhum de nós ia ficar satisfeito se tiver um salário de 10 milhões de kwanzas e não tiver uma cadeira na redação para sentar. Ou não tiver uma rede de internet em condições para trabalhar, ou não tiver um computador em condições para trabalhar. Portanto, o salário faz parte, no meu entender, daquilo que é o conjunto de condições socioeconómicas e profissionais dos nossos profissionais, e não só, dos profissionais de todas as áreas. O jornalista Luís Domingos rebateu as palavras do ministro de tutela. Ministro, é preciso dignificar a classe dos jornalistas. Os jornalistas não podem continuar a estender a mão à mendicidade. Os jornalistas não podem vender por preço de banana. Os jornalistas têm postulado, têm pilares próprios que devem seguir e não estão a conseguir fazê-lo, porque eles vivem condições sociais muito difíceis. Temos de procurar reduzir essas assimetrias sociais, se não é possível, se não tivermos isso. Não adianta construírem muitos edifícios, comprarem muitos equipamentos, se os homens não têm condições de trabalhar. Um indivíduo fica na televisão, na rádio, na Globo, ou outro lugar qualquer, e quando chega em casa encontra os filhos com os lábios completamente secos porque não comeram nada. Não é possível fazer esse jornalismo assim. Por isso é que o jornalismo que nós fazemos hoje é péssimo e não adianta dizerem o contrário. Há um esforço muito grande dos jornalistas, grande esforço dos jornalistas. Eu, quando voltei agora para a TPA, disse aos meus colegas, vocês são os verdadeiros heróis desse país. Não são aqueles que todos os dias a gente levanta a mão e grita herói, herói. Os heróis são esses que ninguém fala deles, que são o quarto poder, mas tratados como se fossem simplesmente o poder do quarto. Sobre isto, há alguma coisa concreta que o senhor pode fazer, independente do qualificador de que mencionou, que pode depois tornar as nossas condições de vida melhoradas? Há neste seu mandato alguma estratégia para isso? O responsável diz tratar-se de um problema geral em Angola, mas garante que o Executivo está a criar soluções para isso. Nós estamos a trabalhar em conjunto de formas a superarmos muitos dos problemas que foram aqui colocados. São problemas genéricos, conforme já disse, são problemas da sociedade. Do mesmo jeito que foi levantada aqui a questão social dos jornalistas, há engenheiros,
há médicos, há advogados, há motoristas. É um problema da sociedade que o governo, com os seus diferentes programas, com os programas de desenvolvimento econômico e social do país, hão de ser resolvidos. E estamos a trabalhar para isso. Apesar de não querer dar primazia à questão salarial, o engenheiro de telecomunicações afirma que é muito importante que se valorize os profissionais da comunicação social. Porque se assim não for, estaremos a prejudicar todos aqueles que no dia a dia lutam, no dia a dia trabalham para uma comunicação como deve ser, uma comunicação responsável, de formas a dar o contributo para a educação dos nossos concidadãos. No encontro designado Mata Bicho com os jornalistas, os profissionais apresentaram também outras preocupações. Senhor Ministro, eu, Luís Eugênio, sou uma jornalista pré-aposentada. Neste momento estou com as minhas malas para ir para casa, ao fim de não sei há alguns anos de trabalho no Jornal da Agora. Então eu tenho preocupações como sindicalista, também que sou, relativamente à questão da reforma do jornalismo. Evidentemente que ir para casa, deixar de ser jornalista do Jornal da Agora, não significa o fim da minha atividade enquanto profissional. Eu costumo dizer que estou a morrer bem velhinha, fazendo jornalismo, que na verdade é a única coisa que eu tenho a pretensão de saber fazer. Então, uma das questões que muito me preocupa é relativa aos apoios do Estado, devidos pelo Estado, até pelas convenções internacionais que subscreve, nomeadamente da Declaração Internacional da Declaração sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, de incentivo do Estado à mídia privada. Sr. Ministro das Telecomunicações, obrigado pelo convite. Bom, eu sou dos que mais criticou na legislatura passada sobre a comunicação institucional. Acho que a comunicação foi péssima e se eu estivesse à frente do Presidente da República, eu perguntaria como é que quer comunicar melhor com a mesma estratégia, ou seja, nomeando o Ministro das Telecomunicações e Comunicação Social, que não é propriamente um jornalista, nomeando um secretário de Estado, Nuno Caldas, uma excelente pessoa, mas que também não é propriamente um jornalista, e tendo um diretor nacional da comunicação, João Demba, que também é uma excelente pessoa, mas que também não é jornalista. Mas como não estou diante do Presidente da República, vou fazer a pergunta mais abaixo ao Ministro das Telecomunicações: como é que pensa comunicar melhor com as mesmas pessoas e com a mesma estratégia que comunicou mal? É que isto não entra na minha cabeça. Peço desculpas. E as pessoas sabem que eu falo aquilo que eu penso. Eu vou me ater à questão da promoção das mulheres na comunicação social. Se olharmos nessa sala, temos maioritariamente homens. Vão dizer que a comunicação social sempre foi uma profissão de homens. Ainda que assim tivesse sido no princípio, agora temos mulheres. A minha preocupação é quando e por que as mulheres não são providas a determinados cargos. Quando o ministro Melo foi chamado para dirigir o departamento, houve uma abertura muito grande dos veículos de comunicação para exercerem verdadeiramente a sua atividade. Passados uns meses, passados uns dias, umas semanas, fechou-se completamente os jornalistas, não que tenham sido censurados, mas surgiu a tal autocensura que é muito mais perigosa que a censura. Os jornalistas deixaram de fazer o jornalismo e passaram a fazer outra coisa que se parece com o jornalismo, mas não é jornalismo. Há alguma orientação para se ir abrindo a possibilidade dos jornalistas exercerem a sua atividade sendo equânimes e transparentes, ou então vamos continuar nesta mesma questão que nos encontramos hoje? Há órgãos que os jornalistas são bons, são bem preparados, há indivíduos com 30 anos, há indivíduos com 40 anos, 25 anos, mas se vai ver o texto que ele escreve, a gente não consegue perceber se aquilo é jornalismo ou ato político. Há alguma possibilidade de continuarmos a discutir isso e encontrar alguma abertura ou não? A última questão, Ministro, já foi ultrapassado pelos colegas. Eu não sei qual é o documento deste país que diz que as pessoas, quando chegam aos 50 e tal,
de 60 anos devem ir para casa da profissão de jornalista. Há um indivíduo na CNN que morreu há pouco tempo, o Larry King, que morreu aos 90 e tal anos, no exercício da sua função. Há a função que quanto mais idade se tem, melhor é como o vinho quanto mais idade, melhor ele se torna. Então, como é que nós vamos continuar a mandar as pessoas que têm um acervo de informação, um acervo de conhecimentos na área da comunicação, mandados para casa nas televisões, vamos a mandar para enchermos as nossas redações com os meios que não tiveram tanta possibilidade de conhecer essa história que nós temos. Nem demos sequer tempo a estes mais velhos para transferirem os seus conhecimentos aos mais novos. Por isso é que o jornalismo que nós fazemos hoje também é péssimo, podia ser melhor se tivéssemos dado a possibilidade dos mais velhos transferirem esse conhecimento. Há alguma estratégia para aproveitarmos os valores desses mais velhos que já mandaram para cá? E em jeito meio informal, o ministro respondeu da seguinte forma: muitas das questões que foram aqui colocadas são questões genéricas do ponto de vista da nossa sociedade. A questão da aposentadoria não é um problema da comunicação social. Todos os países do mundo têm idades de reforma. Assim como também todos os países, todos reformados, em muitas partes do mundo, depois das reformas, encontram formas de desenvolver a sua atividade. E o jornalismo é uma delas. Portanto, a reforma não é o fim de um profissional. E quero desde já anunciar aqui, falando em reforma, que o Ministério tem pronto uma caixa de providência, que mais dia, menos dia, vai ser proclamada. E o que acontece noutras partes do mundo, e há empresas angolanas que já o fazem, as caixas de providência existem exatamente para ajudar aqueles que com dificuldades e que contribuíram possam ter um aporte para situações no pós-reforma. Queria destacar aqui, quando se falou do género, foi um tema muito importante que foi falado aqui por uma jornalista. De facto, precisamos todos juntos trabalhar para que o género seja atraído para essa profissão. Mas, colega, nas engenharias, eu se hoje convocar uma reunião de engenheiros, também vou encontrar 2 ou 3 engenheiros. Mas se convocar uma reunião de advogados, se calhar vai ser ao contrário, ou de professores. É a dinâmica da sociedade. Vamos incentivar as nossas jovens a abraçarem a carreira de jornalismo. Vamos às universidades, aos institutos médios, a nível das escolas do ensino, fazer com que as jovens abracem essa carreira, e tudo é um processo. Em entrevista exclusiva ao portal A Denúncia, os jornalistas são da opinião que não é possível comunicar melhor sem acesso às fontes que sirvam de contraditório. Em termos de contraditório, estamos muito mal. Estamos muito mal porque nós não encontramos facilmente reações, particularmente por parte do Executivo. Eu espero que com essa máxima do Presidente em comunicar melhor, possamos vir a ter então respostas e contraditório dos ministros. Porque dos ministros, do Executivo, do Presidente, todo mundo. Porque é preciso sim que o cidadão receba uma notícia completa. Porque a impressão que fica é que somos parciais. Ouvimos uma partezinha e comunicamos. Às vezes é porque não encontramos sim o contraditório. Ninguém quer responder, ninguém quer falar, então estamos muito longe. Eu quero acreditar que esta máxima do Presidente da República, comunicar mais ou comunicar melhor, traga então para nós, para a nossa profissão, o contraditório, de formas que possamos, de facto, fazer um jornalismo limpo, equilibrado, justo, que as pessoas leiam e que digam, de facto, agora sim, estamos a comunicar, estamos a fazer jornalismo. A prática mostra que ainda estamos distante daquilo que seria o convencional, de não se publicar uma matéria sem ouvir as duas partes ou as partes envolvidas. Mas existem critérios que têm sido atropelados por algumas razões que não convém dizer agora, mas o que esperamos é que isto deixe de acontecer o máximo possível para que possamos ter um jornalismo o mais responsável possível, o mais vertical, porque as teorias nós conhecemos. Os jornalistas estão a agir desse jeito, conhecem, mas às vezes por uma ou outra razão deixam de fazer convenientemente. E isso é mau para nós, porque quando se fala de jornalismo não se fala deste ou daquele órgão, fala-se de um conjunto de pessoas, então acabamos por ser todos mal vistos. E nós conhecemos as regras do jornalismo, os bons ditames para se exercer o bom jornalismo,
vamos ver se conseguimos resgatar essa mística e, dentro daquilo que são as nossas responsabilidades sociais, desempenhar o nosso papel da melhor forma. É o primeiro encontro entre o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, com os jornalistas, um novo ministro que, na verdade, segue uma sequência de lógica do Executivo, que no mandato passado elegeu ou nomeou um ministro ligado às telecomunicações e não propriamente à comunicação social, e manteve também um secretário de Estado para a Comunicação Social que também não é muito ligado ao jornalismo, e esta é uma das questões que nós, Portal A Denúncia, levantamos para saber se a comunicação institucional, o facto da comunicação institucional não estar a correr bem, e nós vimos que no mandato passado, 2017 e 2022, o Executivo não comunicou convenientemente, e, aliás, o próprio Presidente da República, João Lourenço, na tomada de posse do governo, acabou por exprimir exatamente a mesma coisa, aquilo que nós já vínhamos falando desde o mandato passado. Resta saber se agora, se mantendo o mesmo, que a mesma lógica de ter um ministro das telecomunicações e um secretário de Estado da Comunicação Social que não sejam muito ligados ao jornalismo, se o Executivo desta vez vai comunicar melhor. É das grandes questões que se levantam agora. Nós questionamos isso, embora tenhamos sido de alguma forma desvalorizados, de alguma forma, porque há quem ache que não necessariamente o Executivo deva ter um jornalista na superestrutura deste departamento ministerial para que o Executivo comunique bem. Não é a nossa perspectiva e nós mostramos isso, mas vamos ver, vamos dar o benefício da dúvida, até porque ainda faltam mais ou menos 95 dias para que se faça uma análise daquilo que é o desempenho do Executivo. Vamos ver se ao longo desses 100 dias que o Executivo merece, se o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social vai dar o ar da sua graça no sentido de melhorar a comunicação do Executivo, já que o Presidente da República, João Lourenço, pediu ou orientou para que o Executivo comunique melhor. Uma das grandes questões também tem a ver com o blackout que alguns auxiliares do titular do Poder Executivo fazem, não dão o contraditório aos jornalistas, é um Deus nos acuda no acesso às fontes, e os jornalistas ficam a fazer notícias e reportagens muito sem o contraditório dos responsáveis, dos servidores públicos. Vamos ver se desta vez que o Executivo vai prestar contas, pelo menos aos jornalistas, quando estão em causa denúncias que pesam contra a imagem e contra os responsáveis do Executivo de uma forma geral. Para já, o Ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação e Comunicação Social, neste encontro, mostrou-se aberto, diz que pretende contribuições de todos os jornalistas. Aliás, disse mesmo que espera no seu gabinete que tenha contribuições dos jornalistas. É uma novidade, pelo menos nesse novo ministro, esta abertura que faz aos jornalistas. Vamos ver se esta abertura então vai dar lugar a uma maior proximidade entre o Ministério da Tutela e os jornalistas e a comunicação institucional. Santiago Cabral, Edna Girão e Carlos Alberto no Cefojor, em Luanda.